Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa live para discussão dos resultados do quarto trimestre de 2022. Nosso evento será realizado em português com tradução simultânea para o inglês. Para escolher o idioma, clique no botão do canto direito da tela e selecione o áudio desejado. Para começar, nossa CEO Tarciana Medeiros e o CFO Ricardo Forni farão uma apresentação do desempenho. E, na sequência, teremos a sessão de perguntas e respostas. Lembramos aos analistas que apenas será possível fazer perguntas por meio do link do webcast. Está conosco também o Felipe Prince, vice-presidente de Controles Internos e Gestão de Riscos, nosso CRO, e o Daniel Maria, diretor de Finanças e Relações com Investidores. Passo a palavra para a nossa presidente Tarciana para começarmos. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer a presença dos analistas e acionistas na nossa live de resultados. É com grande satisfação que estamos aqui para conversarmos sobre o nosso desempenho de 2022 e para falarmos também sobre os rumos da nossa empresa daqui em diante. Agora vamos iniciar a apresentação de desempenho da nossa organização no ano passado. O nosso lucro é a medida exata dos benefícios que entregamos aos nossos clientes e à sociedade. O resultado de 9 bilhões de reais que obtivemos no quarto trimestre de 2022 comprova, de forma inequívoca, que somos disciplinados na execução do nosso planejamento estratégico. Esse lucro materializa o êxito de uma estratégia corporativa que vem sendo trilhada por sucessivas gestões da empresa. O nível de rentabilidade que alcançamos nesse último trimestre, de 23%, foi construído após uma longa travessia, que se amparou em resultados crescentes de forma coerente e consistente. O rigor com que implementamos as nossas diretrizes não nos impede de sermos flexíveis quando necessário. Sabemos fazer os ajustes de rota e para nos adaptarmos às exigências de mercado e economia. Mas, independentemente do cenário, a estratégia da nossa empresa não abre mão da gestão equilibrada de capital, do acompanhamento rigoroso da qualidade da carteira de crédito e do retorno adequado aos nossos acionistas. Fechamos 2022 com um lucro de quase 32 bilhões de reais. E esse valor é condizente com o tamanho da nossa carteira de crédito, que fechou o ano totalizando 1 trilhão. Isso mesmo, 1 trilhão de reais. E 1/3 dela é considerada sustentável. Temos uma das maiores carteiras de crédito do mercado, destinada aos diversos setores da economia, o que demonstra como conseguimos conciliar nossos objetivos comerciais com a atuação pública. Além disso, o patamar do nosso resultado anual representa o quanto as nossas decisões estiveram alinhadas com as necessidades e as realidades dos nossos diversos segmentos de clientes. Considero o nível de rentabilidade que apresentamos adequado ao potencial da nossa empresa. E essa será uma equação que nós vamos sempre buscar equilibrar. O patamar de lucro do Banco do Brasil será baseado no seu capital, na solidez de sua carteira, na obtenção de receitas e de intermediação financeira, de novos negócios e na gestão adequada de despesas e no retorno condizente ao acionista. O retorno financeiro que buscamos sempre terá como meta o relacionamento de longo prazo. Esse é o melhor caminho para a sustentabilidade da nossa empresa. Sempre estaremos atentos à perpetuidade dos nossos negócios, observando de perto a gestão do nosso capital. E, nesse quesito, estamos confortáveis. Nosso nível de capital principal alcançou 12%, ficando entre os melhores do mercado, o que permite sustentar o crescimento da nossa carteira de crédito entre 8% e 12% em 2023. Conceder crédito está no DNA dos funcionários do Banco do Brasil. E, nesse quesito, temos uma vantagem competitiva muito especial. A experiência dos nossos colegas é um diferencial no relacionamento próximo junto aos nossos clientes. Nossos modelos de análise para concessão de crédito são reconhecidos por sua qualidade. Também nos destacamos por nossas avaliações de gestão de riscos, que são cada vez mais pautadas em dados e inteligência analítica. Tudo isso
nos permite ter um dos menores índices de inadimplência do mercado, 2,5% nas operações acima de 90 dias, índice inferior à média do mercado. O nível de crescimento da nossa carteira de crédito acompanhou os segmentos da economia que apresentaram melhor desempenho. Nossa carteira de pessoa jurídica aumentou 13% em 12 meses. E aí, falando especificamente das empresas de pequeno porte, a nossa atuação foi ainda mais relevante. Liberamos 12 bilhões de reais para o Pronamp, beneficiando mais de 128 mil empresas, das quais 41% delas são lideradas por mulheres. Nossa atuação no Pronamp foi fundamental para preservar mais de 1.100.000 empregos. No mercado de pessoa física, ano após ano, buscamos um mix de crédito com aumento da participação em linhas de melhor retorno ajustado ao risco. Também atuamos fortemente em linhas que favorecem a resiliência da nossa carteira. A lei que aprovou o crédito consignado, ela foi publicada no ano de 2003. E de lá até aqui já são 20 anos operando nessa linha. Nesse período, nós conquistamos a primeira colocação do mercado com crescimento constante e resiliente. Nossa carteira do consignado chegou a 115 bilhões de reais, fortalecendo nossa liderança nessa modalidade de crédito. No agronegócio, mais uma vez a rede do banco teve uma atuação de destaque, contribuindo para que o saldo da nossa carteira alcançasse quase 300 bilhões de reais, um crescimento de 25% em um ano. Nosso objetivo sempre será apoiar todo o setor, dentro e fora da porteira, dos pequenos produtores rurais às cooperativas e grandes empresas. Por todo o apoio no crédito, ampla oferta de produtos e serviços e nossa capilaridade, o Banco do Brasil é uma das empresas brasileiras com maior presença e proximidade na vida das pessoas. Por conta disso, temos um compromisso de gerar valor à sociedade de forma intrínseca à nossa atuação. O valor adicionado pelo BB à sociedade brasileira cresceu 36% em 2021. Totalizou 80 bilhões de reais, na forma de juros sobre o capital próprio, dividendos, impostos, folha de pagamento e pagamento a fornecedores. O Banco do Brasil inicia 2023 com um novo time. Todos os nossos antecessores, ao longo da história, trouxeram a empresa até aqui, com muita competência e dedicação. Agora, cabe a nós assumir esse legado e, a partir dele, avançar ainda mais, encontrando soluções e modelos de negócios que preparem o Banco do Brasil para as mudanças que estão transformando o sistema financeiro e o nosso país. A era digital revolucionou os padrões de consumo. No sistema financeiro, essas mudanças têm assumido uma velocidade ainda maior. Nesse sentido, acredito que o nome do jogo é a inteligência no conhecimento do comportamento dos nossos clientes. Estamos trabalhando cada vez mais para saber o que oferecer ao cliente e em qual momento. E nós vamos além. Os nossos modelos vão continuar evoluindo ainda mais para atender os padrões de comportamento das pessoas. Vamos entender como as pessoas se comportam, mesmo aquelas que não estão na nossa base de clientes. Uma prova desse nosso compromisso é a nossa posição de liderança no recebimento de dados do Open Finance. Nosso objetivo principal é atuar com maior intensidade a partir da gigantesca base de dados que nós possuímos. Já somos referências no mercado do melhor aproveitamento dessas informações. Afinal, são 82 milhões de clientes. O Brasil passa por aqui. Esse é um ativo único que o BB tem. É uma vantagem competitiva imensa. Nós já avançamos bastante nesse objetivo. Hoje, trabalhamos com mais de 2 bilhões de dados em nossos modelos analíticos, fazendo com que tenhamos quase 480 milhões de combinações de ofertas de produtos e serviços adequados a cada perfil de cliente. É muita coisa, mas queremos avançar ainda mais na hiperpersonalização dos nossos negócios, entregando o produto certo ou o serviço certo, com preço justo e no momento que atenda a necessidade do nosso cliente. Ter um banco para cada cliente. Esse é um mantra. É um mantra que essa gestão vai repetir todos os dias enquanto estivermos aqui. É um objetivo que estará sempre em minha mente e que guiará essa gestão. Para levar adiante esse desafio, precisamos de funcionários preparados para essa realidade.
Promoveremos uma cultura organizacional que seja a base da transformação digital e, para isso, vamos investir em tecnologia. Entendemos que temos de ir além de oferecer canais e soluções digitais aos nossos clientes. Na verdade, precisamos que os atributos e comportamentos digitais materializados em agilidade, criatividade e inovação continuem permeando toda a organização. Para isso, tomaremos medidas efetivas que nos tornarão capazes de utilizar os nossos recursos, os nossos talentos internos. É a partir dessa ideia que nós iniciamos uma mudança no nosso modelo organizacional. As áreas responsáveis por nossa estratégia e pelo desenvolvimento de soluções em produtos e serviços terão equipes flexíveis e integradas, com muito maior variedade de competências. Com isso, queremos um Banco do Brasil mais empreendedor, resiliente, mais eficiente e ainda mais centrado no cliente. Nós iremos juntar e misturar nossos colegas para formar ecossistemas de inovação. Por exemplo, o funcionário da tecnologia estará junto com os profissionais da estratégia de clientes e da gestão de risco em equipes voltadas para a entrega de soluções, multiplicando conhecimento. Queremos ganhar celeridade, promovendo decisões mais horizontais, como, por exemplo, foi o projeto da BB Cash, que, a partir de hoje, passa a contemplar a abertura de conta para crianças a partir de 10 anos. É isso, é uma simbiose, né? Para dar conta da complexidade, nada melhor do que times diversos em sua formação. E aí não é à toa que o mercado tem valorizado empresas que estimulam a diversidade bem distribuída em todos os níveis hierárquicos. Estamos, nesse instante, com concurso aberto, com vagas específicas para a área de tecnologia. Serão contratados até 3.000 colegas. Essas medidas irão se somar às parcerias que temos com startups no programa de Venture Capital. Será preciso um movimento coordenado de todo o conglomerado, fazendo da cultura digital um atributo cada vez mais presente no dia a dia da organização. As decisões de hoje serão fundamentais para a competitividade de cada banco no futuro próximo. E, diante dessa complexidade, acredito que a diversidade de pessoas, com experiências profissionais distintas e histórias de vidas únicas, sejam fundamentais para encontrarmos soluções financeiras cada vez mais simples, inteligentes e acessíveis. Todo esse alinhamento estratégico que anunciei estará vinculado à nossa atuação na agenda ESG. Entendemos que o nosso papel é criar uma espiral positiva, de forma que nossos clientes, fornecedores e demais públicos de relacionamento sigam conosco no caminho de construir uma sociedade cada vez mais inclusiva e verde. E, ao mesmo tempo, reforçamos a nossa atuação para que sejamos cada vez mais sustentáveis. Vou fazer um breve resumo que contempla a amplitude desse conceito. Na esfera social, vamos fortalecer a atuação da Fundação Banco do Brasil no apoio aos mais carentes. Implementaremos ações estruturantes que transformem, de fato, a situação de risco dessas comunidades. A Fundação Banco do Brasil sempre terá a nossa diretriz para conduzir iniciativas destinadas às populações menos favorecidas. Nosso retorno à sociedade também se estende à cultura. Há mais de 30 anos, o Banco do Brasil patrocina o setor. Os centros culturais do Banco do Brasil são referências nacionais e mundiais. Recentemente, lançamos nosso edital de patrocínio a projetos culturais, dando oportunidade ao desenvolvimento de diversos artistas e manifestações culturais. No esporte, o BB apoia atletas, equipes e projetos sociais. Vôlei de quadra e de praia, surf, skate, o Circuito Banco do Brasil de Corrida são exemplos de como o BB é uma das empresas que mais patrocina o esporte no Brasil. No meio ambiente, temos uma carteira sustentável de 327 bilhões de reais. O objetivo é oferecer crédito a partir de critérios rigorosos e adaptados às novas exigências ambientais. Como o maior parceiro do agronegócio brasileiro, nós vamos estimular cada vez mais o uso de tecnologias, além de dar assessoria aos produtores rurais, principalmente aos agricultores familiares e às mulheres do campo. Com diversidade de cultivos e técnicas de baixo impacto, esse é um segmento que tem muito potencial de contribuir com a transição para a economia de baixo carbono. Na governança corporativa, nós somos referência no sistema financeiro,
sendo o único banco brasileiro a participar do novo mercado da B3, patamar de excelência entre as empresas de capital aberto, e sempre atuaremos para fortalecer a nossa governança. Gostaria de ressaltar que todas as decisões aqui no Banco do Brasil são tomadas de forma colegiada, em comitês estatutários que contam, inclusive, com a presença dos representantes dos acionistas minoritários. Nossas decisões são técnicas e consideram sempre a melhor alocação de capital e a geração de valor. Nós vivemos em um mundo de grandes transformações. Acreditamos que 2023 será um ano muito desafiador, mas também será um ano de muitas conquistas. Estou confiante no país e acredito que estamos construindo as bases de um futuro promissor. Mas, para isso, cada um precisa fazer sua parte. Não tenho dúvidas de que vamos gerar resultados cada vez mais sustentáveis e consistentes. No que couber ao Banco do Brasil, nós buscaremos fazer o que mais sabemos fazer, ser Banco do Brasil na essência, colocando em favor de toda a sociedade a nossa diversidade de negócios, capacidade de atuação e de geração de riqueza. Para os nossos clientes, de todos os segmentos, funcionários, fornecedores e acionistas. Entendo que assim nós contribuiremos para o estímulo de um ambiente de negócios que cresça de forma sustentável. Finalizo aqui e passo a palavra ao nosso CFO, Ricardo Forni, que vai aprofundar a análise dos números que eu acabei de apresentar. Logo após, ficarei à disposição para as perguntas, junto com o Forni e com o Felipe Prince. Muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigado, presidente Tarciana. Vou iniciar a apresentação com os destaques do resultado de 2022. Como já mencionado, apresentamos um lucro líquido recorde de 31,8 bilhões de reais, crescimento anual de 51,3%, o que representa um RSPL de 21,1%, o melhor entre os grandes bancos. O valor adicionado, que inclui pagamento de impostos, salários, dividendos e demais componentes, superou 80 bilhões de reais, um crescimento anual de 35,9%. A carteira de crédito avançou 14,8% e atingiu pela primeira vez a expressiva marca de 1 trilhão de reais. Os ativos totais do banco superaram a marca de 2 trilhões de reais e a margem financeira bruta avançou 23,8% no ano. O índice de capital principal encerrou o período em 12,01%. Vamos detalhar agora esses itens ao longo da apresentação. O nosso lucro no quarto trimestre foi de 9 bilhões de reais, crescimento de 52,4% em relação ao quarto tri de 2021. Alcançamos no período um RSPL de 23%. Esse resultado foi impactado por um evento subsequente que demandou a constituição de provisão para uma empresa do Large Corporate que entrou em pedido de recuperação judicial em janeiro deste ano. A análise personalizada do caso, aplicada à nossa metodologia de crédito, gerou provisionamento de 788 milhões de reais, correspondente a 50% da nossa exposição ao ativo. Os desdobramentos deste caso estão sob monitoramento constante e o volume de provisão acompanhará a evolução das negociações. Eventual necessidade de agravamento adicional do risco já está contemplada no Guidance de 2023. Desconsiderando esse caso específico, nosso lucro líquido ajustado no trimestre teria sido de 9,4 bilhões de reais, com RSPL equivalente de 23,4%. Ainda que nossos modelos e análise de crédito não indiquem retorno zero do capital alocado, realizamos um exercício para fins de comparabilidade. Caso houvesse o aprovisionamento de 100% sobre a exposição ao ativo, o cenário hipotético mostraria um lucro líquido ajustado de 8,6 bilhões de reais no trimestre, um RSPL equivalente de 21,8%. A carteira de crédito ampliada superou a marca expressiva de 1 trilhão de reais pela primeira vez na história do Banco do Brasil. Evolução de 15% na comparação com 2021 e 4% no trimestre. A carteira de negócios sustentáveis, que compreende as operações de crédito que possuem impactos socioambientais positivos, atingiu 327 bilhões de reais, representando 33% da carteira total ampliada. Destaque para o crescimento anual de 23% da agricultura sustentável, impulsionada pela agricultura de baixo carbono, que expandiu 42%, e pelo Pronaf Custeio, que evoluiu 40%. No próximo slide,
mostramos a carteira pessoa física, que apresentou saldo de R$ 289,6 bilhões em 2022, um crescimento trimestral de 2,7% e anual de 9%. A carteira de crédito consignado superou R$ 115 bilhões, correspondendo a 40% da carteira pessoa física, com uma participação de mercado de 20%. Ao mesmo tempo, avançamos na estratégia de diversificação em linhas de crédito não consignadas. Destaque para o crescimento anual de 18% do empréstimo pessoal e 14,5% do cartão de crédito. A carteira agro atingiu R$ 309,7 bilhões, com uma evolução trimestral de 8% e anual de quase 25%. Os recursos destinados à agricultura sustentável representam aproximadamente metade dessa carteira. No ano de 2022, desembolsamos quase R$ 180 bilhões para todos os segmentos do agro, um crescimento de 21% em relação ao ano anterior. Esse crescimento é reflexo do conhecimento e do atendimento especializado ao agro, com capilaridade, consultoria, sustentabilidade e inovação. No próximo slide, mostramos a carteira pessoa jurídica, que cresceu 12,8% em 12 meses. A carteira MPME atingiu R$ 111 bilhões, crescimento de 21% em 12 meses, influenciada pela liberação da terceira tranche do Pronamp. O crédito para grandes empresas alcançou R$ 194 bilhões, um crescimento anual de 15,7%. Importante destacar que, ao distribuirmos ao mercado mais de 8,7 bilhões em títulos originados pela nossa carteira TVM, um crescimento de mais de 330% em um ano. Ao mesmo tempo que provemos funding e atendimento de excelência às grandes empresas, ampliamos a oferta de investimentos para nossos clientes. Além do crédito, contamos com uma rede especializada de mais de 215 agências exclusivas MPE e 91 agências exclusivas atacado, oferecendo relacionamento próximo e ampla gama de produtos e serviços. A PCLD no conceito ampliado apresentou um aumento de 44,7% na comparação trimestral e de 72% em relação ao mesmo período do ano anterior. O risco de crédito apresentou alta trimestral de 29,3%, impactado pela constituição de provisão para o caso específico citado anteriormente. Destaque para a recuperação de crédito, que vem superando a marca de R$ 2 bilhões ao longo dos últimos trimestres. No próximo slide, trazemos a inadimplência acima de 90 dias, que foi de 2,51%, permanecendo sob controle e abaixo do SFN. O ritmo de elevação da inadimplência PF se reduziu, alcançando 5,44%. Com alguma volatilidade, a inadimplência PJ foi de 1,83% e o agro finalizou o ano em relativa estabilidade a 0,52%. Apesar de o new NPL da carteira total ter se mantido estável em relação ao trimestre passado, em termos relativos ela se conservou em 0,80% da carteira, um patamar consistente com a média histórica. E cabe ainda ressaltar que pela primeira vez desde o terceiro trimestre de 2020, podemos observar um movimento de queda do new NPL da carteira pessoa física, o que corrobora com nossas expectativas de acomodação da INAD dessa carteira ao longo do primeiro semestre de 2023. Vale também destacar que tendo em vista o volume de provisões no trimestre, a cobertura do new NPL foi de 117,9%. Já o índice de cobertura da carteira encerrou o ano em 227%. No quarto trimestre, a margem financeira bruta totalizou R$ 21,5 bilhões, um crescimento de 9,7% na comparação trimestral e 45% na comparação em 12 meses. Em 2022, o crescimento da MFB foi de quase 24%. O comportamento da margem é explicado pelo efeito combinado de 3 fatores. O primeiro é a elevação das receitas de crédito beneficiadas pelo aumento da carteira com melhor mix e pela reprecificação. O segundo é o aumento do resultado de tesouraria, que reflete principalmente a remuneração do excesso da nossa liquidez, onde 84% da carteira de títulos está posicionada em ativos em CDI, que são impactados pelo aumento
do cenário de aumento da Selic. O terceiro fator é a maior eficiência e controle nos custos de captação. As receitas de prestação de serviços totalizaram 32 bilhões de reais em 2022, um crescimento de 10% na comparação anual, influenciadas principalmente pelo desempenho comercial nas linhas de administração de fundos, seguridade, operações de crédito e consórcios. E quanto a consórcios, tivemos uma mudança no padrão contábil que alterou a forma de reconhecimento de receitas, o que compromete a comparação com 2021. Contudo, o crescimento de 45% do volume de consórcios contratados em 2022 reflete a robustez dessa operação. No trimestre, a pequena redução reflete a sazonalidade do período e o menor número de dias úteis, também nesse trimestre. A loja BB, que centraliza a oferta de produtos e serviços não financeiros, como gift cards, e-commerce e recarga de celular, obteve o valor superior a R$ 1 bilhão com venda de produtos e serviços não financeiros. As despesas administrativas, na visão acumulada, cresceram 5,6% no ano, dentro do intervalo do guidance e abaixo da inflação do período, reflexo da disciplina no controle de custos. O índice de eficiência atingiu 29,4%, o melhor da série histórica. No próximo slide, apresentamos o índice de capital principal, que encerrou o período em 12,01. A elevação trimestral foi influenciada principalmente pela retenção de resultados e pelo crescimento da carteira de crédito. Conforme anunciamos a mercado hoje pela manhã, o Banco do Brasil irá exercer a opção de recompra do instrumento de dívida perpétua cujo data de call é 15 de abril de 2023. O montante total é de 1,28 bilhão de dólares, de um valor total emitido na origem de 1,75 e a taxa fixa do retorno é de 9,25% ao ano. O capital complementar de nível 1, de 14,74%, na posição de 31/12 de 2022, sofrerá uma redução aproximada de 60 pontos base na data de exercício, permanecendo em patamar bastante superior ao regulatório. E para encerrar, apresentamos os números referentes ao guidance realizado em 2022 e as projeções corporativas que a administração está comprometida em entregar em 2023. No ano de 2022, a carteira de crédito atingiu a ponta alta das projeções, influenciada pelo crescimento em empresas e agronegócios que superaram as estimativas, enquanto a carteira PF ficou abaixo do guidance devido ao desembolso menor que inicialmente previsto, em especial pela recalibragem dos modelos de risco nas linhas de crédito não consignadas e cartão de crédito para não correntistas. A MFB encerrou o ano acima das projeções, influenciada pelo forte crescimento das receitas de crédito e resultado de tesouraria, beneficiado pela Selic do período. Os indicadores de PCLD, RPS, despesas administrativas e lucro ajustado terminaram o ano dentro das nossas projeções, mesmo com a contabilização do evento subsequente que mencionei no início da apresentação. E 2023 será mais um ano de entregas robustas. De acordo com nossas projeções corporativas, estimamos crescimento da carteira de crédito entre 8% e 12%, sendo a range de 7% a 11% para pessoas físicas e o mesmo intervalo para empresas, e a range de 11% a 15% para o agronegócio. Com carrego que é positivo vindo de 2022, a margem financeira bruta deverá crescer entre 17% e 21%. Estimamos também uma PCLD ampliada entre 19 e 23 bilhões de reais, em linha com o tamanho e o perfil da carteira de crédito. As receitas de prestação de serviços deverão apresentar um crescimento entre 7% e 11%, impulsionada pela diversificação dos negócios. E depois de 7 anos consistentemente crescendo despesas administrativas abaixo da inflação, em 2023 trabalharemos com crescimento entre 7% e 11%, um pouco acima da inflação prevista. Isso é reflexo da decisão que tomamos de fazer investimentos adicionais na aceleração digital do BB, direcionando recursos para pessoas, capacitação, treinamentos, estruturas de TI, soluções digitais, segurança e cyber, entre outros aspectos. O compromisso do BB com a eficiência continua inabalável e mesmo com investimento adicional em digital, nossas projeções indicam melhoria do índice de eficiência no ano.
Com esse desempenho esperado nas variáveis formadoras do resultado, esperamos atingir entre 33 e 37 bilhões de reais de lucro líquido ajustado em 2023. Agradeço a participação de todos e podemos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Obrigada, Tassiano. Obrigada, Forni. Vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. As perguntas poderão ser realizadas em português ou em inglês e serão respondidas apenas em português. Solicitamos aos participantes que façam apenas uma pergunta, para que todos possam interagir conosco. A nossa primeira pergunta vem do Pedro Leduc, do Itaú. Bom dia, Pedro. Pode fazer sua pergunta. Pedro, a gente não te escuta. Não, ainda não conseguimos te escutar. Agora foi. Sim. Legal. Desculpa, obrigado, parabéns pelo ano e pela pergunta também. É bem rápida aqui, no que tange a qualidade de crédito, a gente já começa a observar uma certa estabilização na carteira PF de vocês. Cartão de crédito já quase não subiu mais, CDC salário que continua subindo um pouquinho mais, as outras linhas bem controladas. Pode explicar um pouquinho o que está se dando essa normalização, se foi uma originação mais apertada ou é meramente a sazonalidade? E quais foram os aprendizados aqui, principalmente nessa linha de CDC salário que parece estar destoando e puxando para cima a PF, e se dentro desse crescimento de carteira PF para 23, essas modalidades vão ser ajustadas ou carregam algum tipo de aprendizado aí na parte de vocês? Obrigado. Olá, Pedro. Obrigado pela pergunta. Eu vou começar aqui, depois o Felipe Prince pode nos ajudar aqui com um complemento, mas assim, olhando para o ano, né, para esse ano de 2022 que está sendo encerrado, a gente veio com a estratégia do mix, né, de agregar o crescimento mais acelerado em relação às linhas com maior retorno ajustado ao risco. Né, no começo, já a partir do segundo trimestre de 2022, a gente já percebeu na linha de cartão de crédito e lá no não consignado, CDC salário, uma rota acima daquela que a gente previa inicialmente, e desde então a gente vem se dedicando com nossos times de modelagem, com times de recuperação de crédito, para colocar vamos dizer assim, o comportamento dessas carteiras em linha com o que a gente espera. Esse trabalho vem dando resultado, a gente já tinha até uma expectativa de que neste trimestre, no último trimestre de 2022, já viesse até um pouquinho abaixo, ela ainda não reverteu, mas como você mesmo mencionou, a inadimplência do cartão já veio com um crescimento residual, mas a gente já tem os indicativos das novas safras com uma performance muito melhor, e por isso até olhando a PF como um todo, o New NPL já veio um pouco abaixo, assim, é o melhor desde o terceiro TRI de 2020, e vamos dizer, a nossa estratégia de gestão ativa da carteira de crédito com muita atenção, ela vem dando resultado. O Felipe Prince pode falar um pouco mais em relação ao que foi feito em relação ao aprimoramento dos modelos, mas a gente vem colhendo essa estratégia que a gente vem declarando aí para vocês e espera uma estabilidade da inadimplência na PF como um todo no primeiro semestre de 2023. Perfeito, Forni. Obrigado. É isso mesmo, Pedro. E complementando, né? Acho que a gente, óbvio, tem um aprendizado, né? A gente aprendeu e calibrou os modelos ao longo de 2022. A resposta ela tem sido bastante positiva. Óbvio que você tem um carrego da carteira, então para que isso inflexione a curva de inadimplência leva algum tempo, mas como o Forni colocou, o New NPL já respondeu, tá? E a gente espera que, aliado a investimentos que nós fizemos no modelo de subscrição de novos clientes, principalmente digitais, nós estamos na implementação final dessa ferramenta. Então, óbvio, eu subscrevo com mais qualidade, eu trago dados mais assertivos para a alimentação dos modelos, com isso eu consigo ser mais acurado na concessão.
Então, nossa ideia é fazer uma concessão bastante qualificada, como a gente propôs ali no crescimento PF no nosso guidance, e, obviamente, fazendo a adequada gestão de riscos aqui para que a gente consiga estabilizar os indicadores de inadimplência em 90 dias, o que já aconteceu no cartão, e ao longo do semestre a gente, com certeza, estabiliza o de crédito não consignado. Aí é só importante fazer um parênteses, né, que o crédito não consignado, apesar dos indicadores de inadimplência, ainda é uma linha com bastante retorno ajustado ao risco, então a gente tem levado isso em consideração também quando nós temos feito os ajustes. Obrigada. Excelente, obrigado a todos. Obrigada, Pedro. Vamos passar aqui, então, para a nossa próxima pergunta. Gostaria de chamar o Gustavo Schroden, do Bradesco BBI. Oi, bom dia, pessoal. Parabéns pelo resultado, parabéns pelo excelente ano. Também gostaria aqui de parabenizar a presidente Tarciana pela indicação. E eu queria até fazer uma pergunta para ela em relação à condução do banco, né? Acho que está assumindo o banco com talvez o retorno mais alto do sistema, banco mais desalavancado, uma posição super privilegiada de capital, né? Acho que os indicadores são talvez um dos melhores aí da história do Banco do Brasil. Minha pergunta para a presidente qual o legado que você pretende entregar na condução do banco, né? Enfim, existe vamos dizer, uma questão intensa sobre a manutenção de cortes de custos ou de manter uma eficiência, ao mesmo tempo que existem os desafios na parte de geração de receita, uma competição cada vez mais acelerada, alocação também de tipo de crédito que o banco vai focar. Eu queria ouvir da presidente qual o legado, qual o objetivo dessa nova gestão que vai assumir agora o banco, pensando nessa questão de retorno e do próprio crescimento do banco e de alocação de crédito e linhas de crédito, além da própria eficiência. Obrigado e parabéns pela indicação. Gustavo, bom dia. Muito obrigada pela pergunta. Eu costumo dizer que mais do que a elaboração de uma estratégia robusta, eu acredito na disciplina da execução da estratégia. Então, a estratégia corporativa do banco, ela é uma estratégia construída, ela é uma estratégia de longo prazo, ela é construída de forma colaborativa. Então, na medida em que nós somos extremamente disciplinados, né, na execução da nossa estratégia, aí eu já te respondo que, nesse sentido, a gente mantém o que nós estamos fazendo de melhor até aqui, então, de certa forma, já nos garante ali alguns dos encaminhamentos de resultado para 2023, nós também somos flexíveis para nos adaptar às condições de mercado e às condições econômicas. Então, eu te diria que o grande legado que a gente pretende levar adiante, na verdade, diz respeito à obsessão, a busca ali constante da entrega de um banco para cada cliente. Na obsessão que nós teremos durante esse período dessa gestão, em entregar uma organização ágil, voltada para atender a necessidade do cliente. E aí nós temos vários pontos assim que eu gostaria de ressaltar. Então, vai ser o cuidado com o cliente em todas as nossas decisões de entrega de solução. Para isso, a gente vai trabalhar muito forte na evolução dos modelos analíticos de conhecimento do cliente, né? O BB vai estar onde o cliente quiser e onde ele precisar. A gente vai simplificar o que nós oferecemos e como oferecemos.
desenvolver jornadas ali de contratação de produtos e serviços cada vez mais simples, e a gente entende que quando a gente simplifica, a gente consegue expandir. Vamos promover a inclusão financeira das pessoas, eu acho que hoje já é mais do que inclusão digital, inclusão financeira das pessoas, e com a educação financeira efetiva. Então, o banco tem um modelo já de oferta de produto que entrega, no momento que o cliente busca comprar o nosso produto, ele já entrega o melhor produto, a melhor proposta disponível para aquele perfil de cliente. Então, a aceleração da transformação digital do BB é um dos pilares para que a gente consiga entregar ali, de fato, um banco para cada cliente, gerando proximidade e relevância, né, na vida das pessoas. Eu acredito que seja cumprir o nosso propósito, de fato, de ser próximo e relevante na vida das pessoas em todos os momentos. Uma outra frente que a gente vai trabalhar muito é da sustentabilidade. E aqui eu trago que a Agenda SD ela será uma prioridade, né? Vai ser uma prioridade permanente na nossa gestão em todos os aspectos, ali de meio ambiente, de responsabilidade social, de governança. Nós queremos que o banco se consolide de fato como referência mundial na Agenda SD. Então, eu te diria que esses três principais pilares, aliados à nossa disciplina na execução da estratégia corporativa que está dada, serão aí os grandes nortes dessa gestão. Tá ótimo, presidente. Obrigado. Continuidade, então, né? Obrigado. Obrigada. Bom, obrigada. Vou passar aqui para a próxima pergunta. Gostaria de chamar o Daniel Vaz, do Credit Suisse. Daniel, a gente não consegue te ouvir. Está sem áudio. Não. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora vocês me ouvem? Sim. Ah, tá bom, obrigado. Tá bom. Bom, pessoal, parabéns pelos resultados, parabéns, presidente Tarciana, pela indicação. Eu queria explorar um pouquinho dessa parceria com a BB Seguridade que vocês têm, aproveitar também, né, a sua passagem, presidente, pela BB Seguridade. Como que você vê essa parceria de hoje para frente, né, ou até mesmo de 2032 para frente, que a gente sempre conversa sobre uma possível extensão antecipada do contrato, o que poderia acontecer com esse contrato com a BB Seguridade que acaba em 2032, nesses próximos anos, dado que é um ativo super valioso para o banco. Então, eu queria entender qual que é a sua visão hoje, você tem alguma diferença do que já vinha sendo feito em parceria com a BB Seguridade? Você quer aproximar essa parceria e se existe alguma visibilidade nessa renegociação ou extensão do contrato que se acaba em 2032 por sua parte ou pela parte da nova diretoria do banco, tá? Muito obrigado. Daniel, te agradeço pela pergunta. Eu vou direcionar aqui a resposta para o nosso CFO, Ricardo Forni. Daniel, esse assunto da questão do contrato da BB Seguridade, a gente vem falando já há algum tempo com o mercado em relação em primeiro lugar, o BB continua muito otimista em relação ao crescimento do negócio de seguridade, né, como é que é? Bancassurance, isso, o termo do Bancassurance. Então, assim, a gente continua muito otimista e vem trabalhando de uma maneira, acho muito positiva. A BB Seguridade vem tendo um desempenho bastante importante, contribui de maneira relevante com os resultados do BB. E essa questão do vencimento do contrato, em primeiro lugar, acho que o mercado tem que entender que é uma visão de continuidade. Então, esse contrato ele será renovado oportunamente. Eu entendo que, do ponto de vista do mercado, esse oportunamente, ele talvez tenha uma certa ansiedade para que ele seja o quanto antes melhor. E a gente já vem trabalhando internamente em relação a isso. Mas, se você for olhar do futuro, quer dizer, eu acho que algumas coisas podem ser revistas do ponto de aprimoramento do contrato para que o BB e a BB Seguridade consigam aproveitar ainda mais esse negócio, mas, assim, não se deve esperar nenhuma mudança
nos termos que afetem ou que privilegiem um lado ou outro, né? Nós temos minoritários dos dois lados, estamos cientes disso e vamos fazer isso da melhor maneira possível. Mas o negócio continuará depois de 2032, com certeza, e oportunamente a gente vai trazer uma discussão em relação a esse contrato e fazer isso de uma maneira mais transparente possível. Tá perfeito, muito obrigado. Bom, a nossa próxima pergunta vem do Mário Pierre, do Bank of America. Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem? Bom dia, Mário, tá baixo. Consegue ouvir melhor agora? Sim, ficou melhor. Primeiro, parabéns pelos resultados. Já falaram, né? O banco é no melhor momento da história em termos de rentabilidade, crescimento, índice de capital. Eu queria entender um pouco melhor aqui as premissas macro atrás do guidance que vocês deram, principalmente aqui pensando em juros, crescimento do PIB, porque eu chamo um pouco a atenção é que vocês estão dando um guidance de um crescimento da carteira um pouco acima dos bancos privados. Então, eu queria entender aqui se tem parte desse guidance um pouco mais otimista, é porque vocês estão mais otimistas para a economia, ou se a gente deveria interpretar aqui de algum jeito os comentários recentes do novo governo, que os bancos públicos deveriam ser um pouco mais ativos na concessão de crédito. Bom, Mário, eu vou te responder, em primeiro lugar, em relação às premissas, né? Eu acho que a gente fez vamos dizer, a construção do nosso processo aí orçamentário e a conclusão da definição em relação ao guidance foi feita aí agora no quarto TRI de 21 e agora em janeiro. O ambiente é um ambiente de uma relativa estabilidade de taxa de juros e uma perspectiva de flexibilização da taxa a partir do terceiro ou quarto TRI de 22, então a discussão que é mais recente, vamos dizer assim, não foi incorporada, vamos dizer assim, no guidance. O guidance ele é anterior a isso, mas já uma visão de taxa de juros começando a ser reduzida a partir do segundo semestre de 21 e com o ano de 22 ainda com uma variação do PIB menor do que foi em 2021. Então, do ponto de vista de premissas, eu acho que não tem, vamos dizer assim, grandes novidades, não tem nenhuma premissa diferente que a gente tenha usado aqui do que a gente vê nas grandes discussões de mercado. O crescimento de carteira que está projetado, ele difere vamos dizer assim, ele está um pouquinho superior ao que já foi anunciado pelos privados, não na carteira PF e PJ. Se você pegar a nossa previsão de carteira PF e PJ é de 7 a 11, é muito parecida com os demais. As projeções que a gente tem de crescimento também são vamos dizer assim, similares. Então, eu não diria que tem uma diferença significativa aí. O que a gente tem de diferente para a carteira total é o agronegócio, que o Banco do Brasil tem uma participação de mercado diferente. O agronegócio cresceu por 2 anos a taxas de 25% ao ano, em média. Então, a gente já vem crescendo de uma base muito alta e a gente espera que esse momento do agronegócio ele continue em 2023, mas o crescimento da carteira vai ser um pouco menor em função de que a carteira já é grande e, vamos dizer assim, o movimento, até a questão até a questão de funding para o agronegócio será, acho que, um desafio a ser superado por nós e também com a atuação do governo em relação ao novo plano de safra que será anunciado para julho 23 até junho 24. Então, com esse contexto, a nossa carteira é um pouquinho superior, mas eu diria que assim, não foi nenhuma variável macroeconômica ou premissa que tenha sido diferente dos pares e também nenhuma diferença em relação ao otimismo ou pessimismo. Eu acho que é um realismo em relação às projeções e o fato de que o agronegócio está crescendo num ritmo
um pouco superior aos outros segmentos do mercado brasileiro. Obrigada. A nossa próxima pergunta vem do Rafael Frade, do Citi. Carlos, bom dia a todos, parabéns pelos resultados. Minha pergunta é com relação ao guidance do NII. Quando a gente pega o resultado do quarto TRI e a gente anualiza ele, a gente está falando já de um crescimento de cerca de 17% ano contra ano, se eu não me engano. E eu entendo que ainda tem um processo de reprecificação da carteira, né? Quando a gente olha, por exemplo, o consignado está aí com uma taxa média na carteira de 1,43, vocês na ponta estão fazendo empréstimos a 1,81, então eu entendo que ainda tem um efeito positivo da reprecificação da carteira, então me parece, de certa forma, conservador esse crescimento de NII. Queria se vocês pudessem explorar um pouquinho como é que vocês imaginam a evolução ao longo do ano do NII. Obrigado. Obrigado pela pergunta aí, Rafael. Acho que você fez, vamos dizer assim, você trouxe um contexto bastante real em relação a isso. A gente vê o crescimento do NII muito pelo carrego, vamos dizer assim, dos fatores positivos que foram construídos aí ao longo de 2022. E vamos dizer assim, essa projeção do 17 a 21, a gente entende ela adequada, né? Eu acho que do mesmo jeito que a gente, ao longo do ano de 2022, foi direcionando para um NII superior e acabou com outras contribuições, aí a questão do cenário de Selic, um pouco de questão de resultado de tesouraria, que vem também lá de contribuição do Banco Patagônia e outros fatores, a gente conseguiu superar isso ao longo do ano. A gente vê essa projeção colocada como adequada, ela eventualmente tem potencial de superação, como você falou, como a gente pode ter algum tipo de evento de mercado que também pressione para baixo. Então, foi uma discussão técnica, mas a gente entende como a melhor projeção, mas ela tem potencial para eventualmente superar um pouco. Acho que o Daniel tem algo a contribuir aqui. Fred, é só lembrar um aspecto, é que o guidance ele é construído para comparar ano cheio contra ano cheio. E você tem algumas dinâmicas e algumas diferenças entre trimestres e semestres. Então é muito provável que a gente tenha um NII mais forte nos primeiros trimestres e convergindo para o nosso guidance ao longo do ano, justamente por conta da reprecificação da carteira, as carteiras que já estão reprecificadas e as carteiras que estão por reprecificar. A gente traz uma informação, e até complementar a isso, que nós mostramos todos os nossos ativos, o quanto que nós temos contratados em cada uma das safras. Hoje nós temos 40% basicamente da nossa carteira de crédito contratada em 2022, ou seja, num ambiente de taxa de juros. Então você tem razão, você tem esse efeito sim de reprecificação, que ele é inercial, ele tende a ser mais forte no começo, mas ele converge para o guidance ao longo do ano. Perfeito, obrigado. Obrigada. A nossa próxima pergunta vem do Renato Meloni, da Autônomos. Por favor, Renato. Tudo bem, pessoal? Parabéns pelo resultado, obrigado pela oportunidade aqui da pergunta. No quarto TRI, teve uma receita de 700 milhões que vieram de uma bonificação de cartões. Eu queria que vocês pudessem explicar um pouquinho melhor se isso vai ser uma receita recorrente, quando que isso acontece. Tem um pouco mais de visibilidade. Obrigado. Bom, isso aí é feito de bonificação de cartões, o desempenho que a gente tem tido em cartões e negociações com as bandeiras. A gente teve ao longo do ano algumas receitas nesse quesito, e no quarto TRI a gente teve um valor vamos dizer, significativo. Isso não é muito previsível, então não é alguma coisa que a gente antecipe como uma recorrência com uma periodicidade conhecida. Isso depende de negociações e vinculações aos contratos. O nosso time de RI, à medida que a gente consiga ter mais clareza, a gente pode depois fornecer subsídios em relação a isso, mas esse efeito no quarto trimestre é fruto de uma negociação de bonificação específica.
E até se eu puder também complementar, isso é reflexo do aumento do volume de negócios de cartão. Então, quando a gente olha o faturamento, ele vem crescendo ao longo do ano e também vem melhorando o mix entre crédito e débito. Então, todo esse volume comercial, ele se reflete nos bônus de performance das bandeiras. Perfeito, obrigado. Bom, a nossa próxima pergunta vem do Tito Labarta, da Goldman Sachs. Hi, good morning. Sorry, I'll ask in English if you No don't mind. problem, Tito. Thank you. But thanks for the call and for letting me ask a question. My question, a bit of a follow-up, I guess, to Gustavo's question earlier. I mean, we have your guidance. Just to think about the sustainable ROE of the bank. You're delivering ROEs better than private sector banks. The guidance implies this year also likely be ahead of the private sector banks. And just thinking in the context of the current macro and political environment, hearing just talks coming from the government about changing the inflation target, reducing rates, also potentially using public sector banks to support growth, renegotiation programs. How do you think about the long-term sustainable ROE of the bank beyond this year? And just given that environment, and also given the competitive environment, we've seen some of your peers suffering a bit in some segments. Your asset quality holding up a lot better. If you could give some color on how you think about that and how that will influence how you run the bank. Thank you. Ok. Obrigado pela pergunta, Tito. Eu vou tentar explicar com dois momentos. Eu acho que havia uma pergunta sobre a sustentabilidade do resultado e qual o ROE esperado para o ano de 2023. Então, acho que o guidance é uma resposta contundente a essa questão da sustentabilidade do resultado que nós apresentamos em 2022 para 2023, com um ROE aí girando em torno de 20%. É lógico que a gente percebe aí, olhando para o futuro. Olhando para o futuro, eu acho que um pedaço desse ROE ele tem uma relação com o nível de taxa de juros da economia. Então, a gente tem que olhar no contexto de que a perspectiva futura é de redução das taxas de juros aí a partir do segundo semestre de 2023 e que isso vai afetar, eventualmente, o ROE para 24, 25 e assim por diante. Então, eu acho que o nível de ROE depois de 23, ele vai depender dessa conjuntura, primeiro macroeconômica com a questão do nível de taxa de juros, mas eu acho que o setor ele tem como uma possibilidade, uma viabilidade de girar com ROEs em torno de 18% até 20% no longo prazo. Depende de boas decisões de crédito serem tomadas ao longo do período e de, vamos dizer assim, uma gestão de ALM aí que seja adequada ao ambiente de taxa de juros como um todo. Então, olhando para frente, eventualmente a gente veja os ROEs reduzindo um pouco em relação ao patamar atual, mas com uma sustentabilidade de longo prazo. Mas é um jogo, vamos dizer assim, de estratégia, né, de posicionamento de balanço, de boa originação de crédito. Acho que o crédito tem sido o fator que tem afetado de maneira mais contundente o ROE de todos os participantes do mercado. Então, quem conseguir fazer crédito com qualidade vai continuar com ROE alto. Great, thank you. Thank you, Tito. Our next question comes from Nicolas Riva from Bank of America. Thanks very much, Janaína and team, for the chance to ask questions. I have two questions. The first one on the exposure to Americanas. I know it's quite smaller than some of your private sector peers like Itaú or Bradesco, but I wanted to ask, why did you provision just 50% of the exposure in the fourth quarter instead of provisioning the full exposure and not having any impact on earnings or capital in 2023? That's my first question. And then the second question on your capital position and your PERP. So
You, of course, announced today you're going to be calling the 9.25 in April. At this time, you're not issuing a new PERP, so there's a negative impact on capital of about 60 basis points. I wanted to ask, using your guidance for loan growth, the 8 to 12% for net profits and the 40% dividend payout, I estimate you would be generating roughly 70 basis points of organic capital in 2023, so kind of offsetting the negative impact from calling the 9.25. If you can confirm that's right, so organic generation of about 70 basis points in CET1 in 2023. And then finally also, you have two more PERPs outstanding, the 6.25 and the 9s, which are callable first half in 2024. I wanted to ask if calling the 6.25 is really dependent on getting some capital replacement and issuing a new PERP to replace the 6.25. Thank you very much. Bom dia, Nicolas, obrigado aí pela pergunta, tá? Vou iniciar aqui com a questão do caso específico. Nós temos um modelo aqui, né, uma metodologia que nós avaliamos os processos de recuperação de crédito, inclusive oriundos de recuperação judicial aqui no Brasil, tá? Esse modelo ele é submetido a uma avaliação personalizada, ou seja, o nosso especialista de crédito é totalmente inteirado com as negociações e medidas adotadas pela companhia, ele coloca ali a sua percepção quali e quanti do ativo, e essa metodologia ela processa e traz para a gente um resultado. Esse resultado é o driver que nós utilizamos para a constituição de provisão. Então, a resposta é uma provisão eminentemente técnica, baseada nos nossos modelos e que requer um acompanhamento bastante próximo do que vai acontecer com o caso daqui para frente. Então, nós estamos participando da mesa de negociação, temos o nosso trabalho jurídico para defender os nossos créditos perante a recuperação judicial, e à medida que isso avance, a gente coloca novas variáveis no modelo, o modelo interpreta e vai nos dizer se a provisão é suficiente ou se a gente eventualmente tem que elevá-la no decorrer desse período. Mas fato é que nós entramos nessa negociação e nessa defesa jurídica certos de que nós vamos recuperar, ao menos em parte, o nosso crédito, tá? Então a gente vai trabalhar muito forte para que a gente possa ter um recovery desse negócio. Nicolas, indo para a segunda parte, sobre o capital especificamente. Bom, primeira coisa, a gente traz sempre qual que é a nossa retenção de capital, geração de lucros. Nesse trimestre foi 50 bips. Gira por volta disso, então é um pouquinho superior ao exercício que você fez dos 70 bips, né? Esse é um aspecto de geração orgânica de capital, isso para CET1. Um outro efeito que a gente sempre trabalha aqui é da otimização do nosso capital entre o CET1 e o AT1, né? Nós temos sim uma janela para otimizar nosso capital com o exercício desses calls. A gente vem estudando a melhor forma para fazer a combinação de custos e acessando os diferentes mercados. Uma característica que o banco tem é sempre se antecipar a esses movimentos para que tenha mais opções para encontrar a melhor solução. A decisão que nós vamos tomar, especificamente nesse papel em 2024, não dá para falar agora, até mesmo porque as condições vão acontecer lá na frente. Mas talvez a melhor forma de responder a sua pergunta é como é que a gente faz essa gestão. Essa gestão ela sempre está calcada na otimização de capital para o banco, olhar para a geração de valor, certamente, para os nossos acionistas e nos interesses dos debenturistas, né? Combinar todos esses aspectos. E a gente vê uma excelente oportunidade para otimizar a nossa base de capital. Certamente nós não teremos o mesmo volume de instrumentos híbridos que nós temos no mercado. Hoje nós temos um pouquinho mais de 4 bilhões no mercado, né, e a gente vê o ponto ótimo inferior a isso. Então, quer dizer, o que você pode esperar da nossa gestão é se antecipar, otimizar e atuar da forma mais fair possível.
Daniel, just one follow-up. Is there an optimal level of AT1 capital you would like to run with? For example, Itaú typically says we want to have 150 basis points of AT1. Is there an optimal level that you would like to have of AT1? Hoje nós temos 275 base points. Eu diria que o nível ótimo ele tende a ser 2/3 disso. Né? Então, isso é muito móvel, porque você precisa deixar bolsões ou colchões, mas 2/3 do que nós temos, eu diria que se aproxima muito ao nível ótimo de capital. A capital adicional, né? O AT1. Yeah. Thanks very much. Obrigada. Estamos caminhando para o final da nossa teleconferência. Eu gostaria de chamar agora a Natália Corfield, do JP Morgan. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de fazer perguntas. A minha pergunta vem na mesma linha da pergunta do Tito, sobre possibilidade de interferência do Banco do Brasil. A gente sabe que em gestões passadas do governo PT, houve uma interferência que levou à queda de profitabilidade dos bancos públicos no geral. Baseado em tudo que foi falado nesse call e também no guidance que vocês estão passando para a gente, não me parece que esse é o caso. Mas eu gostaria de ouvir de vocês a sua visão nesse ponto, principalmente pela nova CEO. Bom dia, Natália. Muito obrigada pela pergunta. Nós somos um banco que contamos aí com uma governança corporativa muito forte, né, e em constante evolução. Então, aí ao longo dos últimos anos, nossa governança evoluiu bastante. Nós somos um SA com estatuto próprio, né, inclusive que é mais abrangente do que a legislação vigente. Nosso sistema de decisão é colegiado nas diversas esferas de riscos, controle e gestão de capital, e nós temos 1 milhão de acionistas. Então, no que diz respeito à proteção em relação a interferências, acredito que nós estejamos aí bastante confortáveis. Ok, muito obrigada. Muito obrigada, Natália. Bem, obrigada a todos. Encerramos por aqui a nossa sessão de perguntas e respostas. Eu gostaria agora de passar a palavra para a presidente Tarciana Medeiros para fazer as suas considerações finais. Obrigada, Janaína. Gostaria de agradecer a todos os analistas e investidores que estão acompanhando a nossa teleconferência mais uma vez, e agradecer aos acionistas pela confiança no nosso Banco do Brasil, e dizer para vocês que vamos trabalhar de forma muito cuidadosa para devolver a contrapartida justa do investimento e da confiança na nossa empresa. Então, muito obrigada, e estamos à disposição para continuar conversando.